Ministério Público vai instaurar inquérito civil para investigar a mortandade de peixes no Rio Pardo, em Jardinópolis. Isso foi na última terça-feira. Milhares de espécies sem vida foram encontradas por rancheiros da região. O vídeo mostra uma grande quantidade de peixes mortos no barranco. Um número que rancheiros nunca viram antes uma mortandade dessas no Rio Pardo, em Jardinópolis. Milhares de espécies sem vida. É muito peixe. E tem muito peixe muito grande descendo aqui, ó. Os peixes tudo morrendo, cara. Que judiação, mano. No meio dos mortos, outros pedindo socorro. Olha ali a outra tilápia, ó. Olha, os peixes pedindo ar. Tá morrendo tudo. Os rancheiros da região Campo Alegre 2 estão indignados. 2 dias após registrarem o fato, muitos peixes ainda continuam boiando no local. Eu estou muito chateado com isso aí, vendo essa situação aí. Tinha peixe até de, eu acho, uns 15, 20 quilos ontem aqui, estava boiando aqui. Nós não sabemos se foi agrotóxico, falta de oxigênio, água quente, tá? Estamos aí, esperando a atitude da justiça, que pode rever isso aí, porque nunca vi isso na minha vida. Eu não sei o que se trata ainda, né? Mas é a primeira vez que isso aconteceu aqui na nossa região, pelo que a gente tem ciência, né? É complicado, dá até tristeza de olhar tanto peixe morto assim. Nas filmagens, aparentemente, eles estavam já se debatendo, né? Sem ar mesmo, sem oxigênio, né? Então, eu creio que deve ter milhares e milhares de peixe aí, ainda está descendo. Até o odor aqui na região dá para sentir que está bem forte por causa desses peixes mortos aqui. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo avaliou o caso e disse que a morte dos peixes ocorreu por queda de oxigênio dissolvido na água e vazão reduzido do rio. Disse que ficará atenta a possíveis novas ocorrências para tomar as devidas providências. Já houve uma situação dessa alguns anos atrás na parte de cima do Rio Pardo. Parece que foi um acidente e tal. E devido à situação de hoje, que eles querem tirar os rancheiros, né? Dizem que desmatamento, não sei, preservação, é só dar uma volta na câmera que todo mundo vai ver. Então eu desconfio que isso pode ter sido algo proposital. Então eu sugiro uma boa investigação, afinco mesmo, a fundo, porque isso não tem cara de acidente. Então eu acho que a investigação deve começar, dizem que é da ponte para baixo, já fica esquisito. Ó, não tem peixe, então o que os rancheiros vão fazer ali? Então, uma boa investigação, porque isso é um crime ambiental e isso é pecado. O Ministério Público, por meio do GAEMA, Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, vai abrir um inquérito civil para investigar as causas dessa mortandade. Nós já trabalhamos ali em 2020, 2021, e essa mortandade dos peixes foi decorrente de lixo que vinha depositado irregularmente, a chuva levou para lá. Mas nós temos um trabalho muito forte nesses pontos e então me surpreendeu muito. Nós vamos instaurar um inquérito civil de imediato, oficiar a CETESB, né? Marcar uma reunião com a CETESB, com a Polícia Ambiental, para tentar entender a origem. Da outra vez foram esses descartes de lixo que vão se acumulando e quando vem a água, mas nós fizemos um TAC com um dos proprietários dos pontos viciados ali, que retirou tudo, fez a limpeza. Então eu quero entender a origem disso certinho. Enquanto o caso é investigado, esta bióloga fala sobre o impacto dessa situação ao ecossistema. A gente tem a ausência desses indivíduos para as espécies que se alimentam deles, que podem impactar negativamente essas outras espécies, eles que se alimentam de vegetação e de outros micro-organismos do corpo d'água. E um impacto bastante grande na qualidade dessa água é que tantos organismos mortos vão entrar em decomposição e isso aumenta a matéria orgânica do corpo d'água e diminui a qualidade da água. E a gente ainda tem um impacto social das pessoas que dependem desses peixes para a sua sobrevivência, como pescadores ali da região. O caso acende um alerta sobre o projeto da Prefeitura de Ribeirão de usar a água do Rio Pardo para consumo da população. Além de assegurar o abastecimento, a proposta da Secretaria de Água e Esgoto é preservar o aquífero Guarani e garantir a recarga natural do manancial. A gente precisa trabalhar em Ribeirão Preto em duas frentes, né? A gente precisa cuidar mais do aquífero Guarani, que é a nossa fonte primária de água atualmente. Então, menos desperdício, melhor manutenção das redes de distribuição de água para evitar
vazamentos, né? Então ter menor desperdício, menor captação ilegal dessa água do aquífero. Acho que é o primeiro ponto, é a gente cuidar melhor do aquífero. Por quê? Porque o tratamento da água do Rio Pardo, ele vai demandar um gasto muito grande, né? E um esforço muito grande. Que alerta que fica sobre isso? Olha, fica um alerta de extrema importância para nós de que existe algum problema na qualidade dessa água, né? Então os peixes eles estão agindo como indicadores, né? Dizendo que a gente precisa cuidar melhor do Rio Pardo. Então, como há a intenção e a necessidade para a nossa sobrevivência da captação dessa água, é preciso ter toda uma investigação para saber se existe despejo de esgoto no Rio Pardo. Se sim, a gente precisa de um saneamento básico completo na cidade, né? E também a gente precisa pensar no cuidado das pessoas em relação àquele rio, né? Então, não jogar lixo, as residências, os ranchos, né? Não pode ter realmente um descarte de esgoto direto naquela água, porque é uma água que será tratada para consumo humano e tem toda a questão de respeito aos animais que vivem naquele local que a gente precisa cuidar. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando sobre esse assunto. Conosco o doutor, já no nosso canal digital da Clube, advogado doutor Fabrício Pereira, inclusive especialista nessa área ambiental. Doutor, diante de uma mortandade de peixes, como é que aconteceu nessa semana no Rio Pardo, os órgãos responsáveis precisam investigar realmente mais a fundo o que aconteceu, né? Bem-vindo aqui, doutor. Muito obrigado, André. Com toda certeza precisa investigar. Até mesmo porque a gente, evidentemente que nós não vamos aceitar essa colocação do órgão ambiental de que a redução do oxigênio na água ali do manancial aconteceu por causa que diminuiu a vazão. Se você olhar nas imagens que foram colocadas agora há pouco, você verifica que ali tem correnteza e a água está muito movimentada. A partir do momento que o manancial tem movimentação de água pela correnteza, ele se aera, ele acontece a oxigenação da água. Então não é por causa disso. Veja na imagem a correnteza. Então não acontece falta de oxigênio quando o rio tem essa dinâmica. Se fosse uma água totalmente parada, então poderíamos acreditar que essa redução de oxigênio se deu de forma natural. Aí não se deu de forma natural. Aí houve poluição, com toda certeza, descarte de efluentes ou material indevido para o corpo do rio. A CETESB disse aí que as mortes ocorreram por queda de oxigênio na água, né, e também pela vazão reduzida do rio. Se isso aconteceu, algo pode ser feito para evitar essas novas ocorrências, doutor? Sim, com toda certeza aí houve poluição. A CETESB precisa investigar melhor. Os órgãos ambientais têm que estar atentos para verificar descartes irregulares de indústrias e empresas no rio, porque com toda certeza isso aí é poluição, não é outra coisa. Se não poluir o rio, se não houver descartes irregulares, certamente que você não vai ter redução de oxigênio e muito menos mortandade do peixe. Agora, os peixes aí precisam ser analisados, precisam ser levados, esses mortos, para laboratório, para verificar se não tem contaminação de algum tipo de produto químico que possa ter causado essa mortandade, e não falta de oxigênio. Essa falta de oxigênio, com toda certeza, não aconteceu aí de forma natural. Os rancheiros temem até que tenha havido um crime ambiental, algo proposital, pela situação que eles vivem lá no momento, tendo que deixar as moradias. Esse é mais um caso a ser apurado também, né, doutor? Sim, porque os rancheiros, na verdade, ocupam as margens do Rio Pardo há mais de 50 anos. E, na verdade, não se teve mortandade de peixe no passado. E é óbvio que eles estão temerosos, porque tem ordem de demolição dos ranchos, ordem que nós estamos tentando combater no Poder Judiciário, ordem que nós entendemos ser indevida, até mesmo porque existe um processo de regularização dessas ocupações tramitando na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, que é a REURB, é uma forma que a lei permite regularizar essas ocupações às margens do rio. Então, é natural que os rancheiros acreditam que possa ter tido esse derrame, essa contaminação proposital no rio, justamente para culpá-los. Nós não acreditamos efetivamente num crime dessa natureza, mas eles estão temerosos que isso tenha acontecido, como se fosse algo para culpá-los. Mas, na verdade, eles não poluem o rio, pelo contrário, eles conservam.
Bem, quais as consequências da mortandade, ou dessa mortandade para o meio ambiente, doutor? São diversas as consequências. Por exemplo, a mortandade não aconteceu só daquilo que nós estamos enxergando, só dos peixes. A mortandade, quando falta oxigênio ou por contaminação de outro tipo de produto, talvez até químico, a mortandade de outros tipos de viventes do rio, a exemplo de algas, etc. Tudo isso causa um desequilíbrio ambiental no próprio corpo, na própria vida do rio. E esses peixes, agora eles entrando em decomposição, porque do jeito que está aí, nos parece que evidentemente não haverá nenhuma ação de nenhum poder público no sentido de retirá-los da natureza. Eles entrando em decomposição, há uma demanda bioquímica de uma reação biológica que pode sequestrar ainda mais moléculas de oxigênio. Então, essa matéria em decomposição desses peixes e viventes pode causar ainda, de novo, uma outra baixa do oxigênio e causar mais mortandade. Sem se dizer que, evidentemente, que todo material orgânico em decomposição torna absolutamente imprópria a água para várias outras atividades e usos, como o consumo humano, como até mesmo para recreação. Não se pode nadar em local que está contaminado por matérias em decomposição. Então, são inúmeras e pode causar até mesmo a extinção de espécies que estão ameaçadas. As consequências são desastrosas. E vamos seguir acompanhando até sair um laudo final da CETESB sobre o que aconteceu ali. Doutor Fabrício Martins Pereira, agradeço muito a presença do senhor aqui mais uma vez no Jornal da Clube, sempre nos auxiliando. Um grande abraço e até mais, doutor. Muito obrigado, agradeço. Forte abraço a todos. Forte abraço, André. Até mais.